Qual o melhor village para esquiar com crianças? Gente, essa é a pergunta vencedora da agência. Eu recebo ela todos os dias aqui. Não é à toa, viajar com criança realmente precisa de um cuidado, de um carinho maior com relação à informação, à escolha do melhor destino, porque a gente não quer passar perrengue com criança. Bom, vamos lá. O Clube Med tem mais de 20 opções de resort. Esses resorts são divididos em 22 semanas de esqui. Só aí já são mais de 400 opções de datas. Pessoal, a escolha do melhor village para criança, ela tem vários critérios. É impossível responder essa pergunta de forma prática. A gente tem semanas que a gente precisa considerar. A gente tem o village que precisa ter o monitoramento infantil para a faixa etária que você precisa. A gente tem a variação de preço e de disponibilidade de quartos familiares e comunicantes. Então, para responder qual é o melhor village de esqui, a gente precisa fazer uma consideração muito mais ampla. Mas eu vou colocar aqui os meus preferidos, não vou deixar você sem resposta. Os 5 villages que a gente mais vende para famílias com crianças e que elas saem de lá apaixonadas. Até como experiência, tá, gente? Se vocês perguntarem para os meus filhos se eles preferem esquiar ou ir para Disney, eles preferem esquiar. Então, depois até falo um pouquinho mais desse depoimento e deixo as crianças explicarem para vocês um pouco da sensação delas. Mas por hora, eu vou colocar os 5 villages que a gente mais vende para famílias com crianças. La Rosière, Les Arcs Panorama, Tim, Val d'Isère e Alpe d'Huez. São villages que têm propostas bem interessantes e que você pode ter uma boa experiência não só dentro do resort, mas fora dele. Como eu já falei em vários vídeos, a gente tem uma semana de esqui com muito esporte pesada para criança. Nem sempre elas conseguem esquiar de manhã e de tarde, de segunda a sexta. Então a gente precisa ter alternativa, além do esqui, para poder intercalar com o esporte, até para elas curtirem mais essa experiência na neve. E vocês devem estar se perguntando por que esses 5 villages são os favoritos. E eu vou explicar aqui uma única característica de cada um deles que faz com que esse village seja interessante para famílias com crianças. Eu vou começar pelo que não é tão óbvio, Val d'Isère. Inclusive foi o que eu fui com os meus filhos. Por que esse village é interessante para ir com criança acima de 4 anos? Porque ele é compacto, ele é mais exclusivo. Esse village, ele é tão pequeno que a gente tem uma facilidade no dia a dia com a criança ali. Diferente de resorts muito grandes, onde essa logística de ir no quarto, voltar, vai no banheiro, volta, troca de roupa, fica um pouquinho mais complexa. O fato dele ser compacto e bem localizado dentro da cidade faz com que esse village seja excelente para famílias. O village de Tim é um village dentro da cidade, com um entorno muito rico de atividades. A gente tem uma espécie de labirinto na neve, a gente tem o dog sledding, que é aquele cachorro que puxa trenó. A gente tem a cidade a poucos passos do Clube Med. Então esse é um village que é bem gostoso de você compartilhar a experiência na montanha, de uma estação super esportiva, com a vida dentro do resort. Lembrando que Tim, o monitoramento infantil começa a partir de 4 meses de idade. Agora o village de Alpe d'Huez, um dos que eu mais indico para famílias com crianças, apesar dele não ser nem o mais caro, nem o mais sofisticado, e tem um motivo bem especial. Esse village, ele tem pistas facílimas de saída e chegada. Esse village tem uma cidade, não sei se vocês conhecem, o Tour de France, ele termina em Alpe d'Huez. Ela é uma cidade esportiva, animada, tem pista de patinação, tem inclusive o luge, que é uma espécie de carrinho de rolimã nas montanhas, num trilho, que as crianças amam. Esse village, ele é muito interessante por isso. Muitas crianças, quartos que são super amplos para famílias grandes com 2, 3, 4 filhos, e essa questão que eu comentei das pistas de saída e chegada serem pistas bem confortáveis aí para os menorzinhos que estão começando a esquiar. Agora vamos para o village de Les Arcs. Esse village é um village enorme, é um village maior do que todos esses outros que eu comentei, e ele também tem essas vilas próximas. Além da estação de Bourg-Saint-Maurice, que é a estação de trem mais próxima de Les Arcs, ser de facílimo acesso para quem está no village, porque você tem um funicular que liga o Les Arcs à estação Bourg-Saint-Maurice. Além de você ter a possibilidade de visitar essa cidade, você tem outras vilas no entorno. Então é um village sempre muito animado, é um village com muitas atividades para criança, com monitoramento infantil para todas as idades. A única consideração que eu faço com Les Arcs é que eu prefiro esse village para as crianças maiores. Por ser um village muito grande, funciona melhor com as crianças que já têm uma certa autonomia. O village de La Rosière. Esse village, gente, ele é um brinco. Ele foi construído em cima de um aeroporto inativo
cultivado nas montanhas. Então ele tá numa área lindíssima. Esse village, ele tem como gerente geral na temporada, já teve em 2025 e agora em 2026, um brasileiro, que ele trouxe um pouco da cultura de muitos brasileiros que falam português dentro do resort. Um village com pistas muito fáceis para quem está começando, muito gostosas para aproveitar, inclusive tem uma pista temática. Esse domínio ele chama San Bernardo, ele faz divisa com a Itália, tá gente? Ele está na divisa entre a França e a Itália. E esse domínio de San Bernardo tem uma pista temática com esse cachorro, então que você passa por dentro da boca do cachorro, toca um sino. É um village que a gente sempre vende muito bem para famílias com crianças, um pouquinho mais low profile, um pouquinho mais calmo do que as estações como Tim, Val d'Isère, Alpe d'Huez e Les Arcs, que eu já comentei. Então é uma estação que não é tão badalada, mas o village em si é muito gostoso. Bom, esses foram alguns villages que são super bem vendidos para a família, que tem um ótimo feedback. Porém, eu sempre falo que o mais importante não é ir nessa onda, foi indicado esse village, foi indicado outro. É conversar com a nossa equipe, porque a gente faz uma análise do perfil de cada família. Não só, do que a pessoa espera em relação a essa viagem, mas a idade das crianças, as acomodações que estão disponíveis para aquele momento. São muitas variáveis que vocês que estão fazendo uma primeira compra não conseguem contemplar e a gente é especialista nisso, é só o que a gente faz. A Oaken é a única agência exclusiva Clube Med do Brasil, então a gente tem esse know-how justamente para que você tenha uma experiência completa, que as expectativas estejam alinhadas, que você saiba o que você vai viver com seus filhos nesses resorts. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e faça contato com o nosso time. Não só com o nosso time, eu faço questão de conversar com todos os pais, com as mães, com as famílias que viajam, porque afinal de contas eu tenho essa experiência de viajar com as crianças e eu adoro compartilhar tudo o que a gente teve de sucesso e todos os cuidados que a gente tem que ter para que seja uma experiência muito gostosa. Espero vocês no próximo vídeo.